Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre confluência. O que é a confluência na análise? A confluência na análise, ela é uma confirmação da minha análise. Então, quanto mais confirmações eu tenho, melhor, mais convicto eu fico daquele movimento, daquele ponto de entrada, tá legal? Então, olha só, por exemplo, retração de Fibonacci, né? Vamos pegar aqui uma parte aqui do gráfico do mini índice, né? E vamos aplicar o seguinte. Bom, vou traçar uma retração de Fibonacci nessa pernada. Pum, tracei. Beleza. A retração de Fibonacci já é um ponto de suporte, nesse caso, em tendência de alta, tá? É um ponto de suporte. Agora, só a retração, eu tenho simplesmente um ponto fraco, tá? Agora, se eu tenho retração, e aí eu dou uma olhada, opa, casa também com a média de 200, ou seja, toque na média de 200 aqui, do 10 minutos. Opa, média de 200 é um bom ponto, um excelente ponto de suporte. Então, retração mais média de 200, eu já tenho confluência, tá? Agora, se eu conseguir pegar mais confirmações, melhor ainda. Então, olha só, eu posso prestar atenção no gráfico à esquerda e reparar o seguinte, que esse ponto em específico da retração e da média de 200, olha só, aqui para a esquerda foi um ponto de resistência. Então, sendo um ponto de resistência, teoria da bipolaridade, ora resistência, ora suporte. Depois pode virar resistência de novo, depende aonde está a cotação do mercado, tá? Então, aqui vejam só, eu já tenho 3 pontos, eu já tenho uma confluência muito forte, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma linha de tendência, melhor ainda. Nesse caso aqui não existia ainda, né? A linha de tendência foi traçada depois, mas se de repente eu olhar no gráfico, né, olha só, e eu encontrar uma linha de tendência, pode ser um ponto bem importante. Por exemplo, eu posso pegar essa linha de tendência, né, unindo esses dois pontos, e de repente encontrar um ponto lá em cima, onde eu posso ter uma bela de uma confluência, né? Nesse caso, acabou coincidindo aqui com a média de 200, aonde ele estava brigando bastante nesse suporte. Depois acabou sendo rompido, mas brigou bastante nesse suporte, jogou o preço para cima todas as vezes que chegou, exceto na última vez que realmente rompeu e desceu, tá? Então, quando eu tenho confluência, eu tenho mais garantia. Claro que 100% de garantia a gente nunca vai ter no mercado, né? São probabilidades, né? Estratégia de probabilidade. Então, a gente tem estatística envolvida. Mas quando a gente tem confluência, a gente fica mais perto da estatística, ou seja, a probabilidade aumenta aí muito. Então, utilizem a confluência, seja linha de tendência, retrações, pontos de suporte e resistência, pontos de máximas e mínimas. Olha só que legal. Por exemplo, eu posso pegar aqui no gráfico pontos onde o preço brigou bastante, né? Então, olha só, um ponto de suporte, onde era uma resistência, e ainda assim, quando o preço passa abaixo, fica abaixo, buscando a média de 200 e fica abaixo da máxima do mensal, ou seja, não segura o preço acima da máxima do mensal, a gente já tem aí uma confluência. E mais, a gente tem aqui confluência também, que o preço não ficou acima da máxima do semanal, ou seja, falhou o movimento, tá? E ainda quebrou uma linha de tendência. Então, aqui eu tenho bastante confluência de que o preço não sustentou e vem abaixo, vai reverter para a tendência de baixa, tá? Então, utilizem bastante a confluência, tá? Olha só, mais um ponto. Eu tenho aqui uma retração de um movimento de queda, né? E tenho a confluência das médias rápidas. Então, médias rápidas servem como resistência, retração, nesse caso, também é uma resistência, fazendo com que o preço pare e volte a cair. Beleza? É isso aí, galera. Deixa nos comentários aqui o que você achou, como que você utiliza a confluência, se utiliza a confluência no seu operacional. Vamos juntos, galera. Até mais. Valeu!